Num dos momentos cruciais de Terra e Paixão, Marino, personagem de sabedoria ímpar, decide intervir para trazer um vislumbre de justiça e igualdade. Ao avisar Antônio sobre as consequências de seus atos, ele não apenas defende a integridade daqueles que estão sob a ameaça do fazendeiro, mas também lança a luz sobre uma lição de vida preciosa. Marino, com sua postura firme, nos recorda que a coragem não está apenas em enfrentar os perigos evidentes, mas também em alçar a voz contra a injustiça. Sua ação nos instiga a refletir sobre a importância de não se curvar perante o mal, mesmo quando parece poderoso e avassalador. Numa sociedade muitas vezes tomada pela sombra da impunidade, Marino emerge como um farol de esperança, indicando que a responsabilidade e a justiça são conceitos que não podem ser ignorados. Ao afirmar que o produtor será responsabilizado por qualquer dano a Aline ou à sua família, ele proclama que as ações têm consequências, e a justiça, embora por vezes demore, prevalece. A lição motivacional que podemos extrair desse enredo é que, mesmo nas situações mais adversas, a justiça e a verdade são faróis inextinguíveis. Marino nos inspira a mantermos a fé no poder da retidão, no triunfo do bem sobre o mal. Sua atitude é um chamado para que cultivemos a coragem de nos opor ao que é errado e para que acreditemos na força transformadora da integridade. Assim, em meio às tramas complexas de Terra e Paixão, Marino nos presenteia não apenas com um desfecho potencialmente mais justo, mas também com uma mensagem de esperança e confiança de que, no final, a luz da verdade resplandecerá sobre as trevas. Que, nas palavras de Marino, possamos encontrar inspiração para enfrentar os desafios da vida com dignidade e determinação, pois é dessa maneira que construímos um caminho para um amanhã melhor. E mais, Ramiro, guiado pela escuridão de seus intentos, toma uma decisão nefasta ao levar Aline para um local deserto, onde Antônio, enredado em sua própria trama, tentará amedrontar a professora com ameaças. No entanto, mesmo nas sombras dessa situação, podemos encontrar uma mensagem motivacional e uma lição de vida. A coragem de Aline ao enfrentar esse momento sombrio é um testemunho do poder interior que cada um de nós possui. Ela nos lembra que, mesmo diante das ameaças mais aterrorizantes, a resistência e a determinação podem iluminar o caminho. Assim, em nossas vidas, enfrentar adversidades com coragem torna-se um lembrete de que somos mais fortes do que pensamos. O episódio também ressalta a importância da solidariedade e da intervenção de terceiros em situações críticas. Nesse sentido, é uma lição de que, quando nos unimos para o bem, tornamo-nos uma força imparável contra as injustiças. Isso ressoa com a ideia de que, em nossas vidas, devemos estar dispostos a apoiar uns aos outros, pois juntos somos mais resilientes. O enfrentamento de Aline contra as ameaças de Antônio também é um testemunho da resiliência humana. Ela nos inspira a nunca ceder diante das adversidades, mesmo quando tudo parece perdido. Nas palavras de Aline, podemos encontrar uma força motivacional para enfrentar nossos próprios desafios, compreendendo que a coragem é a luz que dissipa as trevas. E, como em toda a trama, onde o bem e o mal se entrelaçam, a mensagem que perdura é que, no final, é a bondade que prevalece. A vida muitas vezes nos coloca em situações desafiadoras, mas é a nossa capacidade de resistir, de lutar pela verdade e pela justiça, que nos eleva. Assim, Terra e Paixão, ao nos apresentar momentos de tensão e conflito, também nos brinda com lições de vida poderosas, inspirando-nos a acreditar que, independentemente das circunstâncias, o bem sempre encontrará uma maneira de triunfar sobre as sombras do mal e ainda, numa reviravolta surpreendente em Terra e Paixão, Ramiro, apesar de ser um capanga de Antônio, demonstrará uma inesperada preocupação com Aline. Após deixá-la sozinha na estrada, amando do patrão, esse momento nos proporciona uma reflexão sobre as complexidades dos personagens e, mais profundamente, sobre a natureza humana. A atitude de Ramiro, mesmo sendo um homem envolto em sombras, revela que dentro de cada um de nós existe um potencial para a empatia e a compaixão. Isso nos lembra que, por trás das máscaras que muitas vezes usamos na vida, há uma humanidade compartilhada que pode ser despertada até nos momentos mais inesperados. Essa reviravolta na trama nos inspira a questionar nossos próprios preconceitos e a compreender que, mesmo aqueles que parecem mergulhados na escuridão,
podem ter uma centelha de bondade dentro de si. É uma lição poderosa sobre a necessidade de dar às pessoas a chance de redenção e de reconhecer que todos são passíveis de mudança. Além disso, esse episódio ressalta que, mesmo nas situações mais difíceis, a empatia e o cuidado pelos outros são atitudes que fazem a diferença. Ramiro, ao manifestar sua preocupação, nos mostra que pequenos gestos de bondade podem ter um impacto significativo, mesmo em meio a tramas sombrias. Por fim, essa reviravolta na história nos ensina que, independentemente das circunstâncias, é importante manter a esperança. Mesmo quando tudo parece perdido e as intenções de certos personagens são obscuras, a possibilidade de redenção e a vitória do bem estão sempre presentes. Assim, em meio às reviravoltas dramáticas de Terra e Paixão, encontramos uma mensagem de esperança e redenção, lembrando-nos de que a luz pode penetrar nas situações mais escuras, e que, no final, o bem tem o poder de prevalecer sobre as trevas. E mais. Num momento de grande tensão em Terra e Paixão, Caio, impulsionado pela coragem e determinação, decidirá enfrentar Antônio de maneira direta. Essa atitude corajosa de Caio nos traz uma lição valiosa sobre a importância de enfrentar nossos medos e desafios, independentemente das adversidades. Ao ameaçar Antônio, Caio mostra que é possível confrontar as forças negativas em nossa vida, lembrando-nos de que a coragem é um componente vital para a transformação. Essa história nos ensina que, por mais poderosos que sejam os obstáculos, a força interior e a convicção podem superá-los. Além disso, esse episódio nos inspira a acreditar na justiça. Quando confrontamos o mal, estamos contribuindo para a construção de um mundo mais ético e equitativo. A atitude de Caio nos lembra que cada um de nós tem o poder de ser um agente de mudança positiva, contribuindo para a construção de um ambiente mais justo. Essa cena também destaca a importância de defender aquilo em que acreditamos. Quando nos deparamos com situações injustas, é essencial levantar a voz e agir, buscando a verdade e a justiça. O exemplo de Caio nos incentiva a sermos defensores do que é correto, mesmo que isso implique em desafiar figuras poderosas. Em meio à tensão, encontramos uma mensagem de esperança. A atitude destemida de Caio nos lembra que, por mais sombrias que sejam as circunstâncias, a luz da verdade e da retidão nunca se apaga. É uma lição de vida que nos instiga a permanecer firmes em nossos princípios, acreditando que, no final, o bem prevalecerá sobre o mal. Assim, Terra e Paixão nos proporciona não apenas entretenimento, mas uma reflexão profunda sobre os valores fundamentais da coragem, justiça e esperança. E mais, num momento de vulnerabilidade, Aline encontra-se em casa, envolta em lágrimas que brotam de uma mistura de tristeza e frustração. Este é um daqueles momentos na trama que nos fazem refletir sobre a força que reside na vulnerabilidade e como, mesmo nas lágrimas, encontramos resiliência. Ao ver Aline chorando, somos lembrados de que expressar nossas emoções, mesmo as mais dolorosas, é um ato de coragem. Isso nos ensina que a verdadeira força não está apenas em esconder a dor, mas em enfrentá-la de frente, permitindo-nos crescer e superar. Esta cena também nos oferece uma lição de vida poderosa. A superação vem através do reconhecimento e aceitação de nossas emoções. Às vezes, é preciso chorar para que as feridas possam começar a cicatrizar. Isso ressoa conosco, mostrando que não há vergonha em demonstrar nossa humanidade, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Através da trama de Aline, aprendemos que a vida é cheia de altos e baixos, mas cada momento, mesmo o mais doloroso, contribui para o nosso crescimento. Nas lágrimas, encontramos uma espécie de purificação, permitindo-nos liberar as emoções acumuladas e abrir espaço para a cura. Então, ao ver Aline chorando, somos convidados a considerar nossas próprias vidas. Talvez haja momentos em que seguramos as lágrimas, com medo de parecer vulneráveis. No entanto, essa cena nos encoraja a abraçar nossa humanidade, sabendo que a força verdadeira reside na autenticidade. Em última análise, o choro de Aline nos lembra que, mesmo quando confrontamos situações difíceis, há uma esperança intrínseca de que, através da aceitação e da expressão de nossas emoções, encontraremos a força para enfrentar o que quer que a vida nos reserve.
A verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez mais forte. E mais, Ágata, no auge de sua lealdade a Antônio, surge como uma defensora incansável em meio às acusações de Jonatas. Esta cena em Terra e Paixão destaca a complexidade das relações e a força que a lealdade pode ter, mesmo quando confrontada com a verdade. A defesa de Ágata nos recorda que as pessoas têm diferentes perspectivas e experiências, e a verdade muitas vezes é subjetiva. Sua atitude nos ensina a importância de ouvir e compreender antes de julgar. Às vezes, o que vemos é apenas uma parte da história, e a verdade completa pode estar oculta nas entrelinhas. A cena nos lembra que a lealdade, embora valiosa, deve ser equilibrada com a honestidade. Às vezes, defender alguém não significa ignorar suas falhas, mas sim apoiá-lo em seu esforço de melhorar. É uma lição de que o verdadeiro amor e lealdade não têm medo da verdade, mas, ao contrário, são fortalecidos por ela. A verdade nem sempre é fácil de encarar, mas é o alicerce de relacionamentos verdadeiros e duradouros. Na busca pela verdade, encontramos a coragem para aceitar o que é, coragem para mudar o que pode ser mudado e sabedoria para distinguir entre os dois. A lealdade não está apenas em apoiar alguém nos momentos de glória, mas também nos momentos difíceis, quando a verdade é revelada. A verdade pode ferir, mas a mentira destrói. Optar pela verdade, mesmo quando é difícil, é um ato de coragem. Assim, a cena entre Ágata, Antônio e Jonatas na trama Terra e Paixão é uma recordação de que o caminho da verdade e da compreensão é muitas vezes desafiador, mas é nesse caminho que encontramos crescimento, cura e, eventualmente, uma base mais sólida para nossas relações. E no finalzinho do capítulo, Ágata, ao flagrar Aline guardando uma arma dada por Gentil, é confrontada com uma realidade que desafia suas lealdades e coloca em xeque sua compreensão sobre a situação. Esta cena em Terra e Paixão destaca a complexidade moral enfrentada pelos personagens e traz à tona a questão da justiça pessoal versus a confiança em sistemas legais. Ao deparar-se com Aline e a arma, Ágata é forçada a reconsiderar suas crenças e a examinar a medida em que está disposta a ir para proteger aqueles que ama. Isso reflete uma lição sobre a importância da ética pessoal e da reflexão moral diante de escolhas difíceis. Devemos lembrar que nossas escolhas definem quem somos, e a verdadeira força está em escolher o caminho da integridade, mesmo quando é difícil. A lealdade é valiosa, mas não à custa da justiça e da honestidade. Às vezes, a verdadeira proteção vem da coragem de fazer o que é certo. O poder de uma escolha reside na consciência que a acompanha. Escolher o caminho certo nem sempre é fácil, mas é o único que traz paz duradoura. A confiança é construída na transparência e na verdade. Esconder a verdade pode proteger temporariamente, mas só a verdade pode construir relacionamentos duradouros. Assim, a cena entre Ágata e Aline é uma oportunidade para a reflexão sobre a complexidade das decisões morais e a importância de escolher um caminho que respeite não apenas a lealdade, mas também os princípios éticos fundamentais. É um lembrete de que, no fim das contas, a verdade e a justiça são os alicerces que sustentam relacionamentos genuínos e uma sociedade equitativa.